E aí pessoal, beleza? Hoje em 2 Minutos de Química a gente vai continuar a nossa saga, né, falando sobre a química nos filmes e séries. E hoje falar um pouquinho do filme Perdido em Marte, de 2015, com Matt Damon. E se vocês gostam de filme que envolve ficção, que envolve tensão, que tem essa questão de sobrevivência, esse filme é muito bacana, né? Imagina você estar perdido em outro planeta, né, onde a galera te deu como desaparecido e você tem que sobreviver e todas as condições são contra você. Uma parada desse nível. Quando a gente olha aqui pra cá, pô, você vai ver assim, a ajuda está a apenas uns 200 milhões de quilômetros distante. Então, até pro cara mandar uma mensagem era complicado. Às vezes, quando ele conseguiu se comunicar, ele mandava mensagem e demorava muito tempo para poder chegar. Então, a questão do resgate, da comunicação, dos recursos, foi tudo muito complicado e ele explica muito bem. Dentro desse filme, ele passa sobre coisas da química, da física, da biologia, e ele consegue fazer um apanhado muito bom cientificamente falando para dar esse enredo aqui. Mas vamos a um resumo breve do que é o filme, né? Durante uma tempestade violenta na superfície do planeta Marte, o astronauta é deixado para trás por sua equipe, que pensa que ele não sobreviveu ao evento. Porém, Mark está vivo e com pouquíssimos recursos para se manter assim. Usando seus conhecimentos e a criatividade, vai ter de tentar aguentar o maior tempo possível enquanto espera que seu time e a NASA consigam realizar um resgate quase impossível. E devido a isso daí que ele vai começar a puxar esses âmbitos. Ele fala muito da física com questões gravitacionais, por exemplo, a deficiência de gravidade. Fala sobre órbitas e como essas órbitas podem auxiliar em trajetórias. Fala muito da química na parte de reações de catalisadores, na parte de sobrevivência dele. Fala de biologia, de metabolismo animal, quando ele começa a plantar. Então tem muitos recursos científicos dentro desse filme que são realmente bem interessantes de serem comentados. Então eu gosto até dessa cena que ele coloca assim: não é muita coisa, mas eu sou o melhor botânico desse planeta. Olha só, ele tem solo. E nesse solo ele conseguiu criar uma estrutura suficiente para que ele possa cultivar plantas, nesse caso aí são batatas. Para poder cultivar você tem que ter minerais suficientes, você tem que ter água suficiente, e ele não tinha nada disso na nave. Então ele teve que se desdobrar ali para poder conseguir produzir esse tipo de coisa. Quando ele para poder pensar em como adquirir recursos, em como fazer esses recursos, ele começa a devanear e fazer experimentos. E aí tem essa parte que ele diz assim: você pega hidrogênio, adiciona oxigênio e queima. Isso parece muito simples e às vezes muita gente se questiona: olha, se água é só hidrogênio e oxigênio, se eu não tirar os dois eu produzo água? Né? Mas não é só assim. Tem essa questão de e queima. É uma reação que precisa de um iniciador. Então aqui a gente vai falar sobre catálise e iniciador principalmente, que foi um dos âmbitos químicos que foi mais martelado nesse filme. Quando a gente fala dessa reação, hidrogênio com oxigênio, é uma reação que você pode até dizer que termodinamicamente ela é favorável. Quando você coloca os dois, a energia vai diminuir. Mas quando você junta de fato, a reação não acontece. Aí vem o porquê. Essa reação, por mais que seja termodinamicamente favorável, ela é cineticamente eficiente. Ela precisa que algo empurre essa reação para que ela venha a ter uma produção suficiente. Então, é aí onde entra a queima. É aí onde entra esse iniciador. Você dá um pouquinho mais de energia, você cria uma condição para que o deslocamento, para que exista um deslocamento dessa reação, para que o equilíbrio seja perdido. E aí quando você quebra o equilíbrio, aí sim você começa a ter essas reações. Então muitas reações químicas precisam de iniciadores para poder acontecer. Isso pode ser luz, pode ser eletricidade, pode ser calor, pode ser uma superfície metálica diferente, pode ter diferentes coisas que fazem reações químicas iniciarem. E aí a gente poderia citar vários e vários casos. Por exemplo, você vai ver que uma planta, por exemplo, ela precisa da luz solar para poder produzir seu alimento. Se não a luz solar, pelo menos de radiação ultravioleta. Né? Luz normal, como a luz de uma lâmpada, não faz a planta produzir seu alimento? Não. Porque a ativação que você tem da clorofila é somente por esse tipo de energia. Radiações acima do visível, radiações UV. Né? Para a gente poder pigmentar a pele, por exemplo, para poder bronzear a pele, você abaixo de uma lâmpada não vai conseguir ter energia suficiente para fazer isso. Então você precisa de radiação UV para que a lipoxidase consiga produzir melanina na sua pele. Então isso são condições iniciadoras.
beleza? E aí, no filme, ele comenta sobre a reação da hidrazina, que é esta moléculazinha aí, né? Você vê que tem nitrogênio ligado a nitrogênio e a cada um deles tem 2 hidrogênios conectados. Você vai ver que você tem 2 estruturas que são muito importantes para a questão da sobrevivência dele. Quando ele pegou essa hidrazina, que é utilizado também lá como combustível da nave, né? Ele já pensou, pô, a nave está quebrada, eu não consigo sair, eu tenho que sobreviver. Então ele pegou ali o irídio presente, né, em alguns componentes da nave, utilizou esse cara como catalisador para promover a quebra e a queima dessa hidrazina em hidrogênio e nitrogênio. O hidrogênio é interessante para produzir água, isso aí é até um pouco claro. Mas e o nitrogênio? O nitrogênio tem que lembrar que as plantas precisam de nitrogênio para poder produzir seu alimento também. O nitrogênio é o principal fertilizante das plantas. E aí, até aquela questão de como a gente fixa nitrogênio, que é a utilização da amônia, né, nos fertilizantes, mas ele estava em uma condição totalmente diferente. Então, ele conseguia pegar esse nitrogênio e colocar no meio o suficiente para que ele fosse absorvido pelas plantas, pelas batatas dele, e pudesse ser absorvido para produzir alimento. Era um sisteminha fechado, né? Então, precisou do irídio, o catalisador, porque se você coloca a hidrazina somente ali no meio para poder produzir a queima dela, ela não queima, ela precisa de um catalisador, que é uma estrutura, pode ser um metal, pode ser outra substância, pode ser uma condição que ela não é consumida durante o processo, não pode ser consumido, pode participar como intermediário, mas se regenera ao final, acelera uma reação, entretanto não desloca o equilíbrio final, né? Então esse catalisador, ele está ali presente para fazer essa reação acontecer em tempo hábil. E aí, uma vez que ele já produziu nitrogênio para poder servir de alimento, né, de adubo para essas batatas que ele estava cultivando, esse hidrogênio ele poderia reagir com o oxigênio que ele tinha na nave, que ele também respirava, né? E aí, ao juntar os dois, via-se que não tinha reação química. Então, foi aí que ele pensou, eu preciso de um iniciador. E o iniciador que ele poderia ter em maior quantidade, mais facilidade ali, era justamente a eletricidade. Quando ele juntou hidrogênio e oxigênio e ficou dando cargas elétricas, pulsos elétricos, ele dava energia suficiente para o sistema para poder ele acontecer em quantidade favorável. E aí ele conseguia produzir uma quantidade de água suficiente para que ele pudesse consumir e que pudesse fazer o seu cultivo ali das plantas, né? Então, esse iniciador, eletricidade, foi de fundamental importância aqui na produção da água. E galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tem alguma sugestão, pode dizer aí, tipo, eu queria que você comentasse sobre o filme e tal, a série e tal. Mas ainda tem bastante coisa pra gente ir falando aqui pela frente. Beleza? Então, é isso. Valeu e até mais.